Olá, boa noite. Estamos ao vivo. É um prazer iniciar essa transmissão. Eu me chamo Fernanda. Eu sou representante da Unopar Jacarepaguá. Essa é a nossa primeira live de Semana da Enfermagem. Queria agradecer a presença do professor Diego Vilarinho. Está me ouvindo bem, professor? Tô tudo tranquilo. Então, hoje teremos uma convidada, né? A professora Paula também, Paula Lousada, especialista também em enfermagem. E teremos um tema aí muito interessante, né? Que é a enfermagem nesses tempos de pandemia. Queria já convidar quem quiser fazer algum comentário, mandar dúvidas, sugestões, podem mandar nos comentários que no finalzinho a gente vai comentando, tá? A gente vai respondendo para vocês. Essa é a nossa primeira live. Queria convidar vocês também para curtir a página, fazer comentários, interagirem com a gente, porque vai ser um bate-papo muito interessante sobre esse tema, né? Que é um tema muito abrangente, né, professor? Atualmente, Nossa, ficou tem muito o que né, do falar nosso sobre novo isso. normal, não é? Muito, muito, tá completamente fora do contexto. Tá criando um novo contexto de realidade, né? Então, tem muito que se falar, tem muito que se explorar ainda sobre a situação. É verdade. Então, professor, passo a palavra, pode iniciar. Gente, dúvidas vocês podem mandar nos comentários, a gente vai estar interagindo. E a professora Paula, depois de dar seguimento, ela vai participar com a gente também. Já enviei convite para ela participar com a gente. Ah, beleza. Pode começar, professor. É, primeiramente, quero agradecer, tá, pela oportunidade aqui falar também. Semana de enfermagem é sempre algo muito rico para a profissão, né? O que eu acho interessante é que as discussões muitas vezes são amplas, então sai do âmbito da enfermagem, vai para todo o âmbito da saúde, então eu acho isso bem interessante. Até Uhum. porque, se a gente parar para pensar, né, quando a gente vê a construção de uma realidade de saúde, a gente vê que o coração dessa realidade de saúde é a enfermagem, né? Então, a gente para ver a enfermagem, ela pode trabalhar num foguete lá da NASA até mesmo no fundo do oceano. Né? Ela tem amplitude para trabalhar em todo o campo. Então isso é bem interessante, seja dentro de uma unidade de saúde, seja fora da unidade de saúde. Então a gente tem um campo de serviço muito grande, né? E cada vez mais é, são descobertas especialidades, são descobertas outras áreas no qual a enfermagem pode atuar, né? Uma das mais novas que a gente tem agora é a enfermagem desportiva, né? Trabalhar sim com equipes de futebol, equipes de esporte, então é bem interessante ver essa prática acontecendo também. E no contexto atual a gente vê uma enfermagem que veio mostrar realmente, veio trazer toda a sua força de cuidado, né? Ano passado a enfermagem fez, como ciência propriamente dito, fez 200 anos, né? E foram 200 anos de enfermagem muito bem apresentados, vamos pensar assim. Tá certo que a gente tem uma fragilidade social muito grande ainda, mas numa realidade brasileira, fora do Brasil a gente vê que é bem diferenciado, mas a gente viu um lado bom, um lado positivo e um lado negativo, vamos pensar assim. Um lado positivo é que a sociedade viu o enfermeiro, viu a enfermagem, viu o seu trabalho propriamente dito. O lado negativo é que, como toda batalha, a gente está vivendo uma guerra, como toda batalha, a gente encontra aí perdas, né? Infelizmente, a gente está tendo aí um índice de perdas de profissionais de enfermagem muito grande por conta da pandemia. E a gente viu uma grande, como é que a gente pode falar, um grande abalo, vamos pensar assim, né? Porque o enfermeiro ele já trabalhava muito, né? Vamos pensar assim, o enfermeiro ele já trabalha muito, ele já tem muito o que contribuir, ele já tem muito, o seu dia a dia, ele é um dia a dia bem estressor, né? E com a pandemia isso se agravou. Até porque, se a gente for pensar em parâmetros, né, eu acho que o principal parâmetro que a gente acaba encontrando dentro desse contexto é o medo. Porque a gente está vivenciando um momento, vamos pensar, uma pandemia, não é uma coisinha qualquer. É um agravo em saúde que manteve um comportamento de epidemia, um comportamento de agressor à saúde de uma população em grande parte do mundo. Por isso que a gente chama de pandemia. E encontrar profissionais que consigam trabalhar plenamente nisso não dá, porque é algo novo.
Então a enfermagem ela ficou muito exposta frente a isso e o medo ele se instalou. Não apenas o medo do adoecimento, mas é aquela insegurança. E agora? Eu já vi alguns relatos, até alguns amigos falavam assim, que é a incerteza do dia a dia. De chegar em casa e não ter a certeza, será que eu estou contaminado? Será que eu vou levar isso para minha família? Então esse medo ele se instala, ainda mais quando se depara com um colega que adoeceu, um colega que acabou sofrendo aí necessidades maiores de intubação, de internação até mesmo mais prolongada e às vezes até mesmo evoluindo para óbito. E a enfermagem, pensando que ela deve, né, o primordial em um trabalho de equipe é singular como se fosse um trabalho de família, um respeito que nem a gente tem com a nossa própria família, porque são todos ali estão dando o quê? Vamos botar assim, entre aspas, literalmente a sua vida em risco para poder cuidar da vida daquela população. Então a gente se deparar com esse cenário é algo muito sutil, né? Muito difícil de saber até mesmo o que fazer. Então o medo ele é algo que está muito instalado. Né? A gente viu muitas movimentações e a gente ainda passa por uma incerteza política muito grande, né? Hoje em dia, nem tanto, né, a respeito do que fazer, mas ano passado, que foi no primeiro ano, a gente viu um contexto político muito delicado, porque não sabia o que fazer. A própria política ainda não sabia, porque não tinha noção de como que aquele agente ia chegar aqui, de o que fazer, de como agir, não tinha certeza de nada. Então a gente sim tem essa insegurança. E a enfermagem, ela, mesmo com toda essa insegurança, ela veio trazendo o quê? Ela veio trazendo exatamente a confiança na população. Ela veio trazendo o seu acolhimento. Porque o trabalho de enfermeiro, quando a gente para poder ver mesmo, é a profissão que mais fica com aquela pessoa adoecida. É a profissão que fica literalmente 24 horas com uma pessoa que está internada. Então não existe profissão que fique mais tempo do que isso. Né? Então o enfermeiro e sua equipe, ainda mais a equipe técnica de enfermagem, né? Então eles ainda ficam até um pouco mais, porque o enfermeiro ele tem que se dividir entre a parte assistencial e a parte burocrática. Né? Então o técnico de enfermagem, que ele trabalha muito mais na assistência, muito mais voltado para a prática, ele fica muito mais exposto também. E a gente tem que respeitar muito isso. Né? Eu acredito que a partir do momento em que a enfermagem ela se une, o trabalho ele avança. Porque o tempo que às vezes a gente para resolver um problema aqui, um problema de equipe, que poderia ser muito bem já resolvido de uma outra forma, favorece. E esse campo de enfermagem, quando a gente vê até mesmo a visão, a ótica de um cuidado da saúde do trabalhador, por exemplo, a saúde do trabalhador ela fica completamente, vamos pensar assim, de mãos atadas, o que fazer? Porque eu tenho que garantir que esse enfermeiro ele fique bem para poder atuar na pandemia, bem fisicamente, mas psicologicamente ele não está. E existem umas áreas que são muito sutis em como lidar com esse abalo mental que um profissional de enfermagem ele vem sofrendo por conta da pandemia. E, infelizmente, nem todo mundo tem o tato, o devido tato para poder abordar uma pessoa na perspectiva da saúde mental, na perspectiva psiquiátrica. São muitos detalhes e por conta da ansiedade, por conta de todo o transtorno que a enfermagem vem sofrendo, muitos profissionais então estão adoecendo por conta disso. Lembrando, o medo é a principal palavra que está instalada, mas mesmo com esse medo, o profissional de enfermagem ele foi lá e mostrou toda a sua ação, todo o seu comportamento, toda a sua prática, todo aquele seu período de tempo de experiência, seja experiência de faculdade, quando a gente tem agora aí uma grande gama de recém-formados trabalhando, que é interessante, essa abertura de portas, como seja daquela pessoa que já está ali anos e anos na prática e veio mostrar realmente como que é o trabalho. E isso é primordial. E trazer esse respeito, trazer a ênfase desse respeito, da sociedade olhar para esse profissional com respeito, com agradecimento, com a gratidão do seu trabalho, é fundamental. É difícil, garanto isso, é muito difícil. Acredito que dessa fase de pandemia acabou ficando bem sobrecarregada, né, para os profissionais da saúde, não só os enfermeiros, mas todos, né, porque
aumentaram muito os casos de pandemia, né, de Covid, pela Covid-19, aumentou muito os índices. E, assim, a população acabou se surpreendendo, né, porque acaba que no início parecia uma coisa não tão pesada, e com o tempo foi se espalhando pelo mundo, né? E aqui Isso no aí. Brasil não foi diferente. E não foi diferente, né? Não cabe aqui, acho que nesse momento, falar o que foi que aconteceu, né? Eu acho que aí a certeza a gente nunca vai ter, mas cada um tem uma visão política e falar de política a gente sabe que gera atrito, não tem como. Uhum. Mas chegou. O que importa pra gente tá bem, beleza, chegou. E agora, o que fazer? Né? E aí a gente vê a grande ênfase exatamente da educação. O que a gente precisa é trabalhar com educação. Só que nem todo mundo está, vamos pensar assim, pronto para ter essa observação, para ter esse cuidado que a educação precisa, porque será que as pessoas têm a real certeza? Porque, ao que parece, né, nesse segundo ano que nós estamos, esse segundo ano de vivência de pandemia, ao que parece, tipo, cansei de pandemia, a sociedade está querendo viver normal, né? Como tipo, máscara, para que usar máscara, né? Ainda está muito essa incerteza. E a gente entende que transmitir conhecimento é muito difícil. Até porque a principal palavra que a gente tem que ter para poder falar de educação e saúde é falar exatamente, é saber falar, é saber se comunicar. E saber se Com comunicar certeza. deve ser algo da essência do enfermeiro. Né? Quando a gente pensa em uma das bases teóricas da enfermagem, né, acho que uma das mais famosas dentro do contexto da comunicação, a gente encontra o Descartes-Piplot, que ela fala do relacionamento interpessoal. Né? E ela vem falando que uma das funções do enfermeiro é de professor. E esse papel de professor do enfermeiro é exatamente isso, de ensinar aquela população, aquele indivíduo, ou até mesmo a sua família, o que fazer. Mas para que isso aconteça, a gente tem que ter a confiança. E a gente vive numa sociedade em que as pessoas dão mais confiança, dão mais ênfase, dão mais importância ao que qualquer outra fale do que o próprio profissional de saúde. Muitas vezes, porque o próprio profissional de saúde ele não sabe se aproximar dessa pessoa. Nem todo mundo tem, às vezes, vamos pensar assim, o dom da comunicação, né? Porque saber se comunicar é um dom, não é uma É coisa verdade. fácil, né? Nem um pouco fácil, né? E saber se comunicar é muito difícil. O enfermeiro ele deve dia a dia saber se comunicar, até para poder lidar com os conflitos da sua profissão. Vamos pegar assim, o enfermeiro do trabalho, por exemplo, que ele trabalha sempre dois passos à frente de alguma forma de acidente, de proteger a saúde dessa sua clientela, que são os próprios profissionais. Ele também tem que saber se comunicar com aquela equipe. Né? Uma profissão também que trabalha muito na questão de precaução, de cuidado, sempre com passos à frente, mas na população de cuidado dela, que são os próprios profissionais, não é bem acolhido, não é bem recepcionado pelas equipes, é da CCIH, que é da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Chegou alguém da CCIH no setor, pronto, o povo já acha que é fiscal. Mas nem sempre as pessoas entendem que a função daquele profissional, até mesmo o enfermeiro que trabalha na CCH, é proteger a saúde daquele profissional. Então a gente tem uma certa resistência com a educação muito grande. Infelizmente, isso vai para todas as profissões, vai para toda a nossa sociedade. Nem todo mundo é muito adepto à educação. Todo mundo acredita que o que faz está certo. Eu estou fazendo isso, está certo. É isso que conta. E nem sempre acontece. E a gente vê aí a pandemia se arrastando por um segundo ano, né, na nossa realidade aqui do território. A ponto de fechar, eu não sei como é que está agora, mas chegou a um ponto de fechar a fronteira que contava nos dedos países que aceitavam brasileiros, né? Então, É é algo meio verdade, que... professor. Nós recebemos uma dúvida aqui da Fala. Michele. A Michele quer saber como a informação continuada pode contribuir para o futuro da profissão. Como a gente a cada dia descobre uma nova forma de cuidado, um novo procedimento, uma nova forma de tratamento. A ciência da saúde não é uma ciência fechada, é uma ciência que está constantemente em evolução.
Então, o profissional de saúde ele tem que se manter sempre em educação, se manter sempre atualizado das novas tendências da sua profissão, das novas práticas. O próprio Código de Deontologia, que foi criado lá em 86, por exemplo, ele já fez várias modificações, ou seja, a profissão foi se atualizando. Né? Então, a formação continuada, até a realização de cursos de extensão, ou quiser uma coisa mais aprofundada, com cursos de pós-graduação, ou então para quem tem aquela veia, às vezes, aquele questionamento do dia a dia, que tem aquela veia para pesquisa, pode fazer sim, não só pode como deve, fazer mestrado e doutorado. Né? Quando a gente para poder ver até mesmo mestrado e doutorado, a profissão que mais procura a realização de mestrado e doutorado é a profissão da enfermagem. Né? Então a gente tem uma gama de enfermeiros que são literalmente dizendo doutores muito grande. Então isso favorece com que a produção de novos conhecimentos para a área da enfermagem, para a área da saúde de modo geral, que muitas teorias desenvolvidas, muitas teses desenvolvidas são para a saúde de modo geral, produzidas por enfermeiros, é muito grande. Se a gente parar para poder ver que existe até muitos elementos hospitalares que foram criados por um enfermeiro, como, por exemplo, o álcool 70, o álcool em gel. O álcool em gel é uma produção de uma enfermeira, que viu a possibilidade de trazer essa solução que é tão importante no dia a dia da profissão, que nesse ano agora a gente viu ainda mais, trouxe uma facilidade ao álcool em gel, e é uma produção de uma enfermeira. Então a gente vê a grande riqueza de produtos que a enfermagem ela vem trazendo. E ainda garanto para você, a enfermagem, muita coisa que ela faz não é publicada, não é discutida. Né? O que as pessoas falam, isso aí é uma gambiarra que o enfermeiro fez. Não necessariamente. É uma prática que foi desenvolvida, que deu resultado, que infelizmente não foi pesquisada. Ou ainda não foi pesquisada. Né? Existem até mesmo muitas camas que nós temos aí que foram desenvolvidas por pesquisas de enfermeiros. Porque quem vai saber melhor da situação de saúde de uma pessoa que senão o enfermeiro que fica com ela 24 horas? Então a gente tem um campo de trabalho muito amplo. Quando a gente pensa na área da enfermagem, a gente tem um campo muito amplo. E a gente saber explorar, conseguir explorar esse campo, torna-se ainda mais fenomenal. Né? Vem reforçando... Eu queria aproveitar para destacar aqui, desculpa interromper, Nada, para pode falar. destacar que na foto oficial, né, da nossa palestra, tem um link para quem quiser se inscrever. Nós temos 2 cursos de extensão gratuitos como brinde, tá? Para quem está acessando, está acompanhando, vocês podem fazer esse curso. Vai ser liberado essa semana na plataforma. E são cursos que valem horas AQ e justamente com especialização em enfermagem. Um é enfermagem do trabalho e o outro é enfermagem home care. Então, é um presente que o Unopar Jacarepaguá está dando tanto aos alunos quanto aos estudantes da área, né, os formados também. Ai, que show. Né? E são 2 áreas, quando a gente fala de home care e saúde do trabalhador, são 2 áreas em grande ascensão. Né? Saúde do trabalhador, ela teve um grande destaque alguns anos atrás, quando chegou uma época que falar assim, teve muito concurso da Petrobras, por exemplo, para enfermeiro do trabalho, então ela teve uma grande elevação, assim, até no desejo, e hoje em dia o enfermeiro do trabalho ele tem uma autonomia muito grande. Né? Ele consegue literalmente avançar para impedir que um adoecimento aconteça, impedir que um acidente aconteça. E tem gente que pensa, enfermeiro do trabalho é burocrata. Garanto que não. Já vi muitos casos de enfermeiro do trabalho tendo que fazer atendimento emergencial. Porque, por exemplo, enfermeiro do trabalho não é só na área da saúde, não é só no ambiente de saúde. Ele trabalha em siderúrgica, ele trabalha em fábricas, ele trabalha em refinarias. Ele trabalha como, por exemplo, né? Qualquer área que tenha trabalhador, grandes empresas, né? Aí no caso tem que ser uma grande empresa, com pelo menos aí 500, 1000 funcionários, a gente vai ter a necessidade, sim, de ter um enfermeiro do trabalho para poder auxiliar no dia a dia. Então esse enfermeiro do trabalho, ele tem muito também, ele tem que trazer um saber também, não apenas na prevenção do acidente, mas ele tem que trazer um saber de emergência também. Porque primeiros socorros, acidentes podem acontecer no ambiente da saúde, no ambiente de trabalho. Então, ele saber lidar com essa situação torna-se extremamente essencial. Né? Como eu já vi casos de, teve um acidente, e tem até mesmo algumas empresas que colocam, né, sempre um cartaz assim na entrada da obra, número de acidentes. Né? E chegar lá,
tantos dias de obra, não ter nenhum acidente, é algo fenomenal. A gente percebe que a equipe de saúde, a equipe de saúde do trabalhador, de saúde ocupacional daquela empresa, está realizando as suas práticas devidamente, que está impedindo os acidentes naquele local. E a gente está tendo hoje em dia uma grande elevação até mesmo de situações que vem trazendo uma preocupação para a saúde do trabalhador, saúde ocupacional, que a gente tem muito profissional de saúde, muito enfermeiro que está afastado por conta da pandemia. E uma das linhas de trabalho também é identificar os fatores ergonômicos. E quando a gente pensa em ergonomia pelo próprio Ministério da Saúde, pela nossa própria prática, a gente encontra dentro da ergonomia os abalos psiquiátricos. Então, sim, é importante a gente fazer esse rastreamento, porque cada dia mais a gente vê crescer o número de uma síndrome chamada síndrome de burnout, que é uma síndrome ocasionada pelo desgaste físico e mental, é o total esgotamento físico e mental do trabalhador. Então, é uma síndrome que vem vinculada à área de trabalho, ao local de trabalho, ao exercício de uma profissão, principalmente pela situação que nós estamos lidando agora, de uma sobrecarga de trabalho imensa. Né, já vi até mesmo algumas denúncias de profissionais que estão trabalhando 24 horas e 24 horas de trabalho e 24 horas de descanso, e tendo que voltar. E a gente precisa impedir que isso aconteça. Tá certo? Todo mundo precisa do seu pão de cada dia. Mas a gente também não pode pensar que esse pão pode ser a nossa própria vida. Quando a gente pensa, por exemplo, em situações de emergência, é algo primordial para quem trabalha com emergência. Eu só consigo prestar um atendimento se for seguro, porque senão eu me torno mais uma vítima. E essa situação que a gente vive, que é uma emergência de saúde pública, né, aos olhos da epidemiologia, é um estado de emergência de saúde pública, a gente não pode se deixar levar a ponto de que a gente possa acabar adoecendo. E hoje em dia não tem mais como falar, infelizmente, né, por conta de todo o avanço que a gente tem, não está sendo autorizado, né, vamos ver até o dia de amanhã ou até daqui a pouco, a gente não sabe, ainda não está sendo autorizado falar que o enfermeiro que pegou Covid é acidente de trabalho. Por quê? O Covid não está só dentro do hospital, então qualquer local, até que a gente tem medidas de todo o território. Então, infelizmente, no início estava sendo falado, hoje em dia, por conta do descontrole, infelizmente, social que a gente teve, isso acabou caindo. Então, o enfermeiro ele tem que se proteger muito. Tem que se proteger e não pode deixar se levar por situações sociais, por exemplo. Eu sei que a gente está numa fase muito estressora, tem gente que não aguenta mais ficar dentro de casa, né? Tem todos os fatores de isolamento social pensados, mas a gente não pode se deixar levar em querer participar de festas clandestinas, não pode participar de grandes eventos sem a devida método de precaução. A gente não pode se deixar levar, né? E na área da home care, a gente vê que é uma área que está também sempre em ascensão. Muito, muito mesmo. O enfermeiro conseguir trabalhar numa perspectiva de que no home care ele consegue fazer seu horário, está certo que financeiramente não é interessante, mas vai depender muito também do local que a pessoa trabalha. Mas a enfermagem home care a gente tem que até separar um pouco, né? Muitas pessoas pensam, atendimento domiciliar e home care é a mesma coisa. Não. Atendimento domiciliar é uma equipe vinculada a um hospital, né? A pessoa ficou internada no hospital, teve alta e a equipe do hospital de atendimento domiciliar continua o tratamento dela em casa. É assim. A home care não. Geralmente precisa de um profissional de saúde 24 horas ali. Então a gente precisa de uma maior amplitude, a gente precisa de maior número de profissionais atuando. E cada um atua na sua perspectiva, né? Então a gente tem uma equipe de home care muito ampla. Precisa sim de um enfermeiro para poder chefiar todos os outros, para poder auxiliar no cuidado daquela pessoa em si. Então, na verdade, são funções diferentes, né? Porque tem muita gente que confunde a enfermagem domiciliar com a home care, né? Tem gente que acha que é a mesma coisa. Não, então, é diferente. São bem diferentes. Assim, são singulares a ponto de prestar atendimento em casa, mas cada um tem a sua perspectiva, né? Então, a gente tem que saber diferenciar, até para a gente poder saber identificar qual que seria mais apropriado. Por exemplo, no atendimento domiciliar, muitas vezes, né, nós temos 3 níveis e às vezes o próprio hospital, o próprio gestor do hospital,
Se for um hospital público, vamos pensar, a Secretaria de Saúde municipal ou a estadual fornece até mesmo equipamentos de saúde para serem colocados no quarto desse indivíduo, na casa desse indivíduo, para poder o cuidado continuar. Já vi casos de um quarto, um domicílio, ficar basicamente aí como se fosse uma semi-intensiva, com monitor cardíaco, com bomba infusora para medicação, vários equipamentos que foram fornecidos pela própria Secretaria de Saúde, seja do Estado, seja do município, e até mesmo oxigênio. Então a gente tem que saber separar exatamente qual é a função de cada um. Mas ambas trazem muitos produtos, muitos bons produtos para a área de enfermagem. Entendi. O professor Diego, ele é um dos nossos professores, né, no nosso polo de Jacarepaguá. E ele tem estado bem presente, né, professor? Você também trabalha nessa área. Queria que o senhor falasse um pouquinho da sua especialidade, falasse um pouquinho do seu trabalho também, Então, para a gente poder eu conhecer. já tenho aí, né, entrar em datas não tem necessidade de entrar em datas, né, mas eu informei em 2000 bolinha, vamos pensar assim, já tem uma carga grande aí, mas a minha primeira especialidade foi enfermagem dermatológica, que é um campo muito, muito bonito de se pensar, né? E muito amplo, né? Geralmente a gente encontra muitos locais que fazem a especialização em estomoterapia, que é focado apenas para o cuidado em feridas, que é focado apenas para feridas, lesões, feridas e curativos. A dermatologia ela é mais ampla, ela trabalha com toda a pele e anexos. Então, dentro da dermatologia, a gente encontra estética, a gente encontra estomoterapia, e encontra até mesmo a podiatria, né, que é um dos cursos mais novos que a gente tem também, que é do enfermeiro que trabalha na linha da podologia, né. E depois eu fiz o meu mestrado, sim, na enfermagem médico de cirúrgico, mas com foco maior dentro da psiquiatria, que é a minha principal especialidade, né. Psiquiatria, eu fiquei apaixonado quando eu fui para o estágio. Né? Estar dentro do ambiente psiquiátrico, eu vi muitas possibilidades. Né? E como eu gosto muito de questionar muito, então eu acho que eu me aproximei, uma das situações que fez com que eu me aproximasse da área da saúde mental foi exatamente questionar até que ponto chega a mente humana, até que ponto chega o desenvolvimento mental de uma pessoa, né, a ponto de levar até mesmo a um adoecimento, de que a pessoa pode até mesmo quebrar completamente com a realidade, né? Então isso me fez questionar muito, né? E é uma área que garanto a todos, está em grande ascensão, porque a gente vê cada dia mais pessoas desenvolvendo transtornos mentais, né? Então, ansiedade, depressão, bipolaridade são os três principais vilões da sociedade atual. Então, a área da saúde mental é uma área em grande ascensão, que o enfermeiro ele tem muita autonomia para trabalhar também, principalmente se ele fizer aí alguma capacitação, fizer alguma área de cuidado voltado para a área da terapia. O enfermeiro, sim, ele pode trabalhar como terapeuta, atendendo em consultório, no foco da saúde mental também. Isso ele aprofundando dentro da perspectiva, ele consegue exercer esse trabalho também. Então, professor, chegou outra dúvida aqui. Vou dar uma olhadinha aqui. A dúvida é quais são as áreas que estarão em ascensão nos próximos anos, Start Desenvolvimento que enviou. Então, a área da saúde mental é uma visão minha que eu faço pensando nesse adoecimento populacional, porque grande parte das pessoas trabalham sob estresse, trabalham com metas. Então, quem trabalha com metas mensais, metas semanais, são pessoas que acabam desenvolvendo um fator estressor muito grande. Vejo também a área da geriatria, né, porque a gente vê sim a ascensão do número de idosos que nós temos na nossa população, né? A gente tem essa transição epidemiológica no nosso território que fez aí essa modificação toda a modificação do adoecimento da população por conta da idade elevada que a nossa população está desenvolvendo. E uma outra área que eu vejo que também está muito em ascensão é a área da estética. A enfermagem estética é uma área muito ascensão também. O enfermeiro ele tem muita autonomia, até mesmo frente à área da estética, né? Realização de criolipólise, realização de vários procedimentos estéticos também. Porque a gente para e pensa.
As pessoas estão, sim, surtando, vamos botar entre aspas assim, as pessoas estão envelhecendo e as pessoas cuidam da aparência. Né? Então, essas 3 áreas eu vejo como são as principais áreas de ascensão da enfermagem. Sim. Aproveitar para ressaltar que nós também temos cursos de pós, além dos cursos de extensão, também temos pós em home care, enfermagem do trabalho, oncologia, saúde mental e urgência e emergência. São cursos que são até mais curtos, né? São em AD, durante 6 ou 10 meses, né? O aluno tem essa flexibilidade, os 6 meses é um pouco mais intensivo, mas são áreas também que estão dentro, né, dessa gama, né, de desenvolvimento na área da enfermagem. A professora Paula Lousada entrou agora. Prazer, professora, seja bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu vi uma pergunta aqui, acho que foi a Michelle que botou, né? Se preparar para atuar no mercado pós-Covid. Nossa, o pós-Covid há dúvida, né? A gente ainda não... O que vai acontecer, né? A gente vê aí o índice de óbitos indo cada vez mais no dia a dia, a gente faz a crítica, caramba, o que vai acontecer com a população daqui a pouco, né? Eu acredito que, eu espero, né? Vamos pensar, não acredito, eu espero, eu desejo muito que a população ela comece a fazer a crítica do autocuidado e favorecer ainda mais a atuação, a fortalecer a importância da atenção básica. Que a atenção básica, se a gente for parar para pensar, a atenção básica ela é tudo. Ela vai fazer o rastreamento, ela vai identificar qual é o fator daquela sociedade e vai trabalhar fortalecer ponto de promoção e prevenção, né, para impedir que ela chegue na atenção terciária, para impedir que ela chegue dentro do hospital. Então, eu acredito que a gente tem que se preparar para fortalecer e balançar a bandeira da atenção básica. Porque a atenção básica, o nome dela já vem falando. Ela vem cuidando do básico para impedir que a população chegue lá na frente com adoecimento. Essa é a visão, é isso que eu espero do pós-Covid. Isso. Temos outra dúvida aqui. Foi o Anderson que mandou. Perguntando se o enfermeiro do trabalho e o técnico de segurança do trabalho, se eles trabalham juntos ou se são trabalhos diferentes, não tem relação. Eles, na verdade, estão dentro da equipe, né? O técnico de segurança do trabalho ou o técnico de enfermagem do trabalho, o enfermeiro do trabalho, eles são ambos membros da equipe de saúde ocupacional. E como membros da equipe, eles trabalham juntos para poder buscar o foco de impedir o adoecimento daquele profissional, minimizar situações referentes a acidentes, a doenças ocupacionais, né? A população está cada dia desenvolvendo mais lesões por esforço repetitivo, ainda mais por conta de trabalhos em escritório. Então, a gente vê que ambos trabalham juntos. Cada um tem a sua função dentro do contexto da equipe, mas todo mundo trabalha junto em prol de favorecer a situação de saúde e impedir o adoecimento do trabalhador. Ok. Professora, eu quero agradecer. Agora, vamos passar um pouquinho para a professora Paula. Tenho certeza que ela também tem muito para contribuir aí com a nossa live. Com certeza. Eu convido para continuar interagindo com a gente também. Professora, eu queria que você falasse um pouquinho da sua formação, um pouquinho da sua história, para nós conhecermos, né? E da sua opinião sobre essa questão do mercado de trabalho, né? Agora, atualmente, né? Dentro da pandemia. E essa questão também do pós-Covid, né? Que o professor Diego acabou de falar também. Bom, boa noite a todos. Agradeço o convite. Bom, vou falar rapidamente um pouco da minha formação, né? Eu sou formada, diferente do Diego, que não quer falar a idade nem a formação. Não precisa estar em detalhes. Eu tenho quase 12 anos de formada. Quase 12 anos de formada. Minha primeira especialização também foi na área de dermatologia. Fiz essa especialização de caso pensado quando eu iniciei o meu empreendedorismo na parte da enfermagem. Depois dei seguimento fazendo a especialização em saúde mental e atenção psicossocial. E com esse trabalho bem diferenciado, eu busquei outras formações que me dão mais ferramentas de cuidado
principalmente com essa terapêutica não farmacológica, né? Então, eu sou agente promotora de saúde pela Uniespírito, trabalhando realmente nesse empoderamento das pessoas na construção de uma vida saudável, como o Diego bem posicionou agora, né? É importante, sim, esse foco na atenção primária. Não é normal estar doente, não é normal que as pessoas tenham um agravamento da sua situação de saúde e tenham que passar, né, períodos internados, passando por, né, locais de altíssima complexidade. Lógico que são necessários esses locais quando o problema já está instalado e agravado, mas nós temos que trabalhar na outra ponta, que é que as pessoas realmente vivam de forma plena, né, alcançando aí bem-estar, qualidade de vida. E também sou terapeuta holística e terapeuta quântica, então trabalho com essas ferramentas que é a aplicação da física quântica na área da saúde, que vem, né, sendo fortalecida no mundo todo e aqui no Brasil, principalmente com a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Né? Sou empreendedora também há mais de 10 anos, né, professora universitária, né, e tenho meu mestrado na UFRJ, trabalhando com empreendedorismo e inovação na área da enfermagem. Então, basicamente, no meu mestrado, eu mapeei os enfermeiros empreendedores do estado do Rio de Janeiro, assim como consegui qualificar, né, quais são os ramos de negócio, quais são as possibilidades de empreender, e com isso eu fundei a Enfermeirar, rede de empreendedores, essa empresa que tem o objetivo justamente de auxiliar os colegas que desejam ser donos do próprio negócio. E eu acho que travou o vídeo, é um círculozinho. Do não Diego, sei. acho que travou. Ah, mas vocês estão conseguindo me ouvir bem. Caiu. Deve estar voltando daqui a pouco. Então, professora, eu queria saber um pouquinho da sua opinião sobre essa questão da educação, né, atualmente, nessa época de pandemia, da importância, né? Eu destaquei aqui no início que a instituição está oferecendo um curso de extensão, ou enfermagem do trabalho, ou enfermagem home care. Lembrando que o link está na descrição da foto oficial do evento, né, da nossa palestra, da nossa live. Quem quiser se inscrever pode se inscrever, é 100% gratuito. E eu queria saber um pouquinho da sua opinião, professora, sobre esse tema. Então, assim, como vocês contextualizaram bem, né, todas essas dificuldades que a pandemia trouxe, eu vejo que a pandemia ela só intensificou e talvez tenha dado maior visibilidade a uma série de problemas que os trabalhadores da área da saúde já vinham enfrentando no Brasil, em especial nós da área da enfermagem. Problemas que envolvem, né, o risco, né, de estar dentro de uma instituição de saúde, riscos relacionados, infelizmente, a esses eventos de violência direcionados aos profissionais, que acaba tendo esse foco em nós, profissionais da enfermagem, que estamos ali 24 horas por dia na linha de frente, né, desses cenários de saúde, sobrecarga laboral, como eu gosto, né, de qualificar. Nós, sim, dependendo de qual é o local de trabalho, vivemos uma violência institucionalizada, desde questões de local e hora para o repouso noturno, por exemplo, entre outros, né, outros problemas que acontecem em algumas instituições de saúde, principalmente essa desvalorização salarial. Né? Então, é lógico que isso é uma reconstrução sócio-histórica. Eu gosto muito de trabalhar essa questão em sala de aula com os alunos, e a gente começar a repensar a nossa identidade social. Então, cada um fazendo a sua parte, a gente consegue, sim, transformar a realidade. Porque quando nós falamos com uma pessoa, digamos, uma pessoa leiga que não tem um profissional de enfermagem na família e pergunta, né, o que o enfermeiro faz, o que a enfermagem faz, nos reduzem a poucas técnicas. Então, as pessoas realmente acreditam que um técnico de enfermagem que investe 18 meses da vida dele, né, e lógico, né, um valor para poder se formar, e igualmente o enfermeiro que dedica 5 anos da vida dele, né, para uma formação de peso, que é a da enfermagem, para a gente se limitar a trocar fralda, dar banho no leito, aplicar injeção e fazer curativo. Essa é a visão simplista que as pessoas têm acerca da enfermagem. E com a pandemia, né, nós vimos aí que realmente esse destaque foi dado em virtude de todo o trabalho primoroso e indispensável que nós da enfermagem tivemos com relação a essa pandemia. Então,
um vírus, né, totalmente desconhecido, com uma complexidade imensa, né, uma amplitude de sintomatologia e todo esse, né, desconhecimento, despreparo que acabou sendo somado a todo esse sucateamento, infelizmente, que já existiam nas instituições públicas, né? Então, a pandemia, lógico que na vida eu acho que tudo existe um lado bom e um lado que não é tão bom, né? Lições, quando a gente trabalha principalmente na área dos negócios, a gente nunca enxerga um problema, a gente vê uma oportunidade para aprender alguma coisa, mudar alguma coisa. E eu acho que a pandemia veio justamente para nós, enquanto coletivo, né, o corpo de enfermagem, nos reunirmos justamente, né, em prol de situações que nós já vínhamos há muito tempo sofrendo, principalmente agora com esse projeto de lei para o piso salarial, que eu acho muito importante, é um começo. Não resolve todos os problemas da enfermagem, mas já é um começo, né? É claro que são situações que envolvem muitos interesses, muitos personagens além do corpo de enfermagem, mas a gente tem que manter sempre, né, esse otimismo e principalmente essa coesão, essa união enquanto coletivo, porque 3 milhões de trabalhadores que estão aí, né, 24 horas por dia, 7 dias por semana, a verdade é que quem organiza, quem direciona todos os serviços de saúde é a enfermagem. Na minha cabeça é inconcebível que a nossa voz não possa ser ouvida. Algo há de errado. E aí, nesse ponto eu falo, muitas das vezes também é uma parcela de culpa nossa, porque não existe no mundo essa possibilidade de alguém vir, olha, gostei de você, a partir de agora eu vou te valorizar, vou te dar um excelente salário, condições de trabalho, não. Tudo na vida tem que ser conquistado, comprovado por A mais B, e infelizmente, né, nós, enquanto corpo de enfermagem no Brasil, estamos muito prematuros em relação a isso, né, esse pensamento de coletividade. E com essa situação toda da pandemia, há muitas e muitas oportunidades de empreender, algumas áreas até como já foram citadas por vocês, né? A área da gerontologia e da geriatria já era uma área em crescimento em virtude do envelhecimento da população brasileira, mas com esse agravamento, principalmente dos sintomas por causa, né, da pandemia, o pós-Covid. Então, realmente há a necessidade, né, do profissional de enfermagem cuidando e orientando essas pessoas e essas famílias. A área da saúde mental, então, nem se fala, né? Não só a saúde mental da população, que, como o Diego iniciou a fala dele, né, está apavorada, né, com muito medo, e alguns já extremamente saturados, mas isso não diminui o risco, não diminui o nosso compromisso, nossa responsabilidade de seguir, né, todas essas orientações que nós temos que seguir em relação ao distanciamento, uso de máscara, entre outros, mas também a saúde mental dos profissionais, independente se são da saúde ou não. E existe também, né, esse foco, principalmente, nesses atendimentos em domicílio, seja numa modalidade de visita domiciliar, atendimento ou da internação, que é o home care. São, em virtude da pandemia, são 3 grandes áreas que estão em ascensão, mas é claro que para a área da enfermagem, principalmente com todas essas legislações que vão cada vez mais consolidando, né, e o nosso trabalho, o nosso campo, mercado consumidor no Brasil, existem também muitas áreas pelas resoluções que ainda faltam profissionais que queiram, de fato, começar a trabalhar, né, construir serviços, entre outros. Existe a especialização, mas por um desconhecimento da nossa própria classe, ainda às vezes não se consegue nem a formação de uma turma de especialistas, que vai desde uma enfermagem, oftalmologia, como o Diego pontuou agora, que vem crescendo a enfermagem desportiva, a enfermagem forense, hiperbárica, entre outras. São muitas áreas também, e lógico, das práticas integrativas e complementares, que também vem aí com muita força, porque nem tudo se resolve com medicação, né? E nós, enquanto enfermeiros, a gente tem que ter a real visão de quem nós somos, né? É outro profissional que estuda 6 anos, se dedica simplesmente a avaliar sinais e sintomas, esse é o diagnóstico, essa é a prescrição medicamentosa. Se for um caso cirúrgico, vai encaminhar para o colega cirurgião. Nós, enfermeiros, cuidamos de pessoas, independente se elas estão adoecidas ou se elas estão saudáveis durante todo esse ciclo vital. Então, se nós queremos mudar a realidade da nossa população, realmente garantindo que o direito constitucional da saúde seja usufruído pela nossa população,
cada família tem que ter um enfermeiro cuidando dela. Mas nós ainda, enquanto política pública, não temos mecanismos e ferramentas para trabalhar dessa forma. E é dessa maneira, né, que os enfermeiros empreendedores iniciam esse trabalho, né, criando esses serviços para cuidar, de fato, da população brasileira fora das instituições, independente se é uma unidade básica de saúde ou uma área de média e alta complexidade. Com certeza, professora. Então, chegando mais dúvidas aqui. A Academia da Enfermagem Quarentena está perguntando se empreender na enfermagem é um futuro da profissão e como estipular o valor de um procedimento. Sim, eu mesmo já venho falando sobre esse tema desde a época do meu mestrado, de que a enfermagem do século XXI é enfermagem empreendedora, porque se nós realmente temos essa visão de que nós cuidamos de pessoas e nosso trabalho é para garantir que essas pessoas construam um estilo de vida saudável e, claro, fazendo aquela vigilância em saúde. Apresentou algum problema, nós rapidamente vamos detectar e encaminhar, né, porque nenhum profissional levanta o paciente sozinho, realmente precisamos de uma equipe multiprofissional. Então, trabalhando a partir dessa ótica, né, de que cuidamos de pessoas e para impedir que elas adoeçam, realmente nós precisamos empreender, abrir os nossos negócios, desde um consultório a uma clínica, como o Diego também bem falou. Por exemplo, eu sou especialista em dermatologia, eu sou dermatoterapeuta. Então, iniciei meu trabalho apaixonada pelo pé diabético, pelas úlceras vasculares, mas com o passar do tempo eu me interessei muito pelas lesões de pele que nós tratamos a partir da vertente da psicodermatologia. Então, são essas questões de pele que acontecem pelo mau gerenciamento do estresse, da ansiedade, pânico, problemas psicoemocionais como um todo, que vai desde psoríase, lúpus, alopécia, dermatite atópica, enfim. Então, trabalhando, se eu quero realmente, de fato, resolver o problema dessas pessoas, dentro dessa nossa estrutura de serviços de saúde, não existe espaço para o enfermeiro. Então, nós temos realmente que empreender. E nós temos legislações, e a primeira legislação que nós temos é a nossa lei do exercício profissional. Nós somos profissionais liberais, nós somos profissionais prestadores de serviço. A questão é que nós vendemos o nosso serviço para o hospital. E, infelizmente, temos uma má remuneração por isso. Então, nós podemos vender os nossos serviços dentro, né, das nossas próprias empresas, porque, como o Diego também disse, se você é da área da enfermagem, não existe a possibilidade de você trabalhar pouco. Só que é melhor você trabalhar muito e ganhar muito no seu próprio negócio, né, do que ficar exposto aí a diversos riscos, né, a uma sobrecarga institucional, laboral, entre outros, e você sendo, como eu brinco, a Florence propriamente dito durante um plantão, ou aquele enfermeiro bombeiro que faz o que dá, no final do mês o seu salário é o mesmo. E em relação a essa questão de precificação dos produtos, a questão da precificação varia muito de acordo com a sua proposta de trabalho, né? Então, uma coisa é você ter o seu estabelecimento fixo e você prestar, por exemplo, uma consulta que pode gerar ali um procedimento, mas a pessoa vai até você. Então, custos de deslocamento, de vaga de estacionamento, entre outros, então isso tudo vai por, né, de responsabilidade da pessoa. Então, aí são coisas que você acaba não incluindo na precificação. Outra coisa é quando você está lidando ali, por exemplo, com um paciente acamado, em que a família pede que você faça essa visita domiciliar, então, esses custos, por exemplo, de deslocamento vão ser inclusos a você. É claro que eu falo, a gente não deve cobrar pela cara do paciente, eu acho que isso, né, não é uma forma ideal de empreender, de gerenciar o seu negócio. Se você quer ser muito bem remunerado, então você se especialize cada vez mais, né, e tem uma cartela de serviço personalizado para trabalhar com o público classe A, classe B, né, quem está no topo da pirâmide, que é rico, né, e consegue, né, paga aí muito bem por determinados serviços, né, mas é claro que a gente também tem ali que cobrir os nossos custos, como também temos que ter o nosso lucro, porque todo mundo tem que manter o seu estabelecimento, mas também pagar as suas contas e ter o seu dinheiro que você quiser fazer. Então, nós temos uma tabela de honorários de enfermagem, que ela apresenta variações de acordo com o Corém do Estado, mas ela é assim, uma base do base para quem está assim, realmente muito perdido em relação à precificação, porque ela está muito aquém do que realmente nós podemos cobrar.
Mas eu, na dúvida, é o que a gente fala, né? Olha para um colega, né, um outro profissional, em média, quanto ele cobra. Aí vamos dar um exemplo. Não existe, a não ser em algumas clínicas, né, que nós temos aí de atendimento popular, que nós temos, por exemplo, uma consulta, no mínimo, 100, 120 reais. Então, você não tem como cobrar menos do que isso numa consulta que você vai fazer. Principalmente se você for, então, até o local, você tem que incluir esse deslocamento até o local. As pessoas têm que pagar a mais se elas querem uma comodidade, um serviço personalizado, está incluso no preço. Mas dependendo de qual é a sua especialização, o que você faz, é lógico que isso vai se tornando cada vez mais oneroso. Eu mesmo, trabalhando com essa vertente da psicodermatologia, que são pouquíssimos os colegas aqui no Rio de Janeiro, a consulta é R$350, né? Um enfermeiro estomoterapeuta, que também são poucos, em média R$350, né? Principalmente indo até o domicílio, fora depois, né, todo o procedimento em que talvez seja ali realizado, que aí a pessoa cobre as custas do procedimento, como também as custas do material que é utilizado. Mas outros procedimentos que podem envolver, né, a realização de um curativo, né, a aplicação de um determinado medicamento, sondagens, entre outros, né, aí são coisas que nós temos que ir avaliando, né, na hora desse preço, se a pessoa já vai fornecer o material e principalmente, né, seguindo todos aqueles preceitos que realmente há uma prescrição medicamentosa, fazer a nossa avaliação, né, de que a pessoa tem condições de realmente que nós realizemos aquele procedimento, mas toda essa parte de educação e conferência que é importante, né, e aí com isso nós vamos baseando, né, incluindo também um cálculozinho que geralmente eu ensino nas minhas mentorias, que é o cálculo hora, né, hora de trabalho. Então você tem um custo X de vida por mês, que você precisa pagar as suas contas e ter, né, um dinheiro que você, por exemplo, quer guardar, quer investir. E aí você divide isso pelo número de dias, né, e de horas de trabalho. Aí você consegue ver, eu tenho que, né, conseguir, né, gerar por dia, por exemplo, R$100, R$200, um exemplo assim, muito baixo. Mas ainda assim, na dúvida, né, vejam o que um colega faz. Porque hoje, né, nós estamos nessa luta pelo projeto de lei né, desse plano nacional, esse piso nacional. Porque realmente, se nós formos ver realidade aqui do Rio de Janeiro, em média, o enfermeiro ganha R$3.000, R$3.400, quando são respeitadas a lei das 30 horas, significa que esse enfermeiro trabalha 120 horas por mês. Se nós formos dividir 3.400 por 120 horas por mês, a nossa hora de trabalho no hospital é R$28,33. E aí são coisas que a gente tem que parar e refletir, né? Quem faz as nossas sobrancelhas e as nossas unhas, não é demérito, né? Todo mundo vai atrás disso, é uma área que não entra em crise, mas essas pessoas não investiram 5 anos da vida delas e, em média, R$270 mil, que é o que nós gastamos, investimos para ser enfermeiros, em média, durante 5 anos, né? Para receber R$28,33 a hora. E aí é uma situação que somente nós, enquanto corpo de enfermagem coletivo, podemos, né, modificar. Com certeza. Professora, chegaram mais 2 dúvidas aqui. Eu acredito que até dá para englobar na mesma resposta. Uma é como se capacitar para se tornar um enfermeiro empreendedor. E a outra, acredito que dê para responder também, o Wellington Domingues está perguntando se é válido o enfermeiro ter um próprio consultório. Sim. Aí eu só não entendi qual é a primeira pergunta. O que precisa fazer para ser enfermeiro empreendedor? Como se capacitar para ser um enfermeiro empreendedor. Sim, tá. Aí vou até já aproveitar que a gente tem que fazer isso, gente. Todo mundo tem que saber o que a gente faz. É assim, né? O marketing do boca a boca. Então, vocês podem acessar lá no Instagram, Paula Lousada Empreendedora, que tem um e-book gratuito para vocês lá com os 5 primeiros passos para quem deseja empreender, né? Independente se você é acadêmico de enfermagem ou já enfermeiro, né? A gente começar a desenvolver essa mente empreendedora, que é como eu chamo. Então, assim, para você ser um enfermeiro empreendedor, é muito mais simples do que a gente pensa. Por quê? Você, lógico que tem que mudar essa sua visão, né, a nossa visão, a respeito de nós mesmos enquanto enfermeiros, no nosso trabalho. Porque, assim, nós, por mais que o nosso discurso seja um discurso de holismo, de avaliação global, sistêmica, de promoção à saúde,
na prática, nós continuamos com foco na doença e numa visão hospitalocêntrica. Então, né, até isso que faz com que eu me mantenha ainda dentro do ensino superior, né, para fornecer, né, ser essa ponte, é um propósito meu pessoal, e, né, que é o que eu desejo, né, o meu sonho, que todo enfermeiro que seja lançado no mercado de trabalho saia com essa mensagem. Sim, você pode ser dono do seu próprio negócio. Porque se nós formos falar isso com um acadêmico de fisioterapia, de fonoaudiologia, psicologia, educação física, você sabe que você pode ser dono do seu próprio negócio? Para eles, sim, claro, com toda certeza. Mas por que há esse estranhamento quando a gente fala isso dentro da enfermagem? Né? De que você pode ter seu consultório, você pode ter sua clínica, desenvolver uma tecnologia e patentear, por exemplo, como o Diego deu o exemplo da enfermeira que construiu o álcool, né, criou o álcool em gel. Então, nós mudando essa visão de que nós cuidamos de pessoas, então significa que onde tem uma pessoa, tem a possibilidade do enfermeiro oferecer algum serviço. Se essa pessoa está adoecida, ok, vamos trabalhar para restabelecer a saúde. E se essa pessoa está saudável, ok, vamos trabalhar para manter essa saúde e, quem sabe, alcançar até um nível maior de qualidade de vida e bem-estar. Então, quando a gente inicia no empreendedorismo, a gente começa a observar dificuldades que as pessoas têm que nós, enquanto enfermeiros, podemos resolver. E aí eu vou dar um exemplo até, né, da minha vida pessoal. Meu filho mais velho, né, ele vai fazer 18 anos agora no final do ano, foi uma criança que me deu muito trabalho. Aquele menino, assim, fez com que eu realmente, né, exercitasse a minha fé, porque ele tinha asma brônquica gravíssima e bastava ele sentir um cheiro um pouco mais ativo, mais forte, o menino fazia uma broncoconstrição, que a gente tinha que correr com ele para o hospital. Ele já deu entrada várias vezes na emergência com aquela cianose perioral e faz adrenalina. Enfim, né, muito tempo internado e o menino não apresentava melhora, cogitado internar em CTI, para vocês verem o nível, né, da asma dele. E a pediatra dele foi a minha pediatra, né, foi a pediatra do Diego, uma pessoa que já tem muitos anos, né, uma pessoa muito experiente, mas mesmo assim, a qualidade de vida do meu filho melhorou durante, né, a minha graduação de enfermagem, que eu comecei a compreender o trabalho do enfermeiro, então eu comecei a aplicar dentro da minha casa com ele alguns cuidados que realmente impactavam e começavam a espaçar as crises, que envolviam desde a limpeza do nebulizador até mesmo a construção de um diário de saúde para ver o que melhorava, o que piorava os sintomas dele, até a higienização dos brinquedos, a limpeza da casa, entre outros. E aí eu levantei esse questionamento: como é que pode, né, uma pediatra que já tinha anos e anos, né, excelente pediatra, nunca tinha me dado essas informações que modificaram tanto a qualidade de vida do meu filho? Porque não é papel dela, ela é médica. O papel dela é foco na doença e a sua prescrição é essa. Todos esses cuidados que envolvem ambiente, avaliação da dinâmica familiar, né, a construção de hábitos e estilos de vida mais saudáveis, isso cabe a quem? A nós, enfermeiros, porque nós cuidamos de pessoas. Um trabalho um pouco mais complexo, né, de continuidade. Sim, na verdade. Exatamente. Né? Então, assim, qual é o trabalho do enfermeiro? É auxiliar as pessoas a se adaptar às suas realidades, que pode ser agora de uma doença crônica, que pode ser agora, né, de um período pós-operatório, ou pode ser agora, né, de um preparo, porque eu quero realmente cuidar da minha saúde e melhorar, né, prevenir doenças futuramente. Então, é assim que nós começamos a empreender. É claro que, se nós temos uma especialização, isso nos facilita porque nós já temos um público-alvo e a partir da demanda daquele público-alvo a gente já consegue construir ali mais rapidamente uma cartela de serviços. Mas vocês podem empreender tranquilamente como enfermeiros recém-formados. Né? Vocês podem, na colação de grau de vocês, falar: não, eu não posso beber champanhe porque amanhã de manhã eu já tenho a minha primeira consulta no consultório. Né? Como muitos falam, né? Não posso beber porque amanhã eu já tenho meu primeiro plantão, ótimo. Né? O meu único papel aqui é dizer que sim, você pode ser dono do seu próprio negócio, se você quiser. Né? Assim como qualquer outro colega. Para muitos profissionais, muita gente não tem essa ideia, né? Não tem essa visão tão aberta. É muito importante, sim, falar desse assunto. Sim, eu sou suspeita. Eu mesma comecei a empreender, eu trabalhava na parte de clínica cirúrgica,
E aí, depois de um tempo, né, com toda essa sobrecarga, problemas com colegas de equipe, entre outros, chegou a um ponto que eu falei assim, eu tenho duas opções, ou eu abandono a enfermagem, ou eu abandono o hospital. E aí eu pensei, né, todo sangue, suor e lágrimas, que foram os 4 anos de graduação, né, todo mundo sabe aqui que por mais que nós tenhamos um acesso mais facilitado ao ensino superior, fazer faculdade continua sendo tão difícil, ou talvez até mais do que antes, porque nós não somos só acadêmicos, nós somos, né, várias e várias outras pessoas, nós trabalhamos, né, nós temos responsabilidade com casa, com família, então não é fácil, né, viver esse momento da faculdade. E aí eu pensei nisso tudo, eu falei, não, eu amo ser enfermeira, adeus hospital. E saí do hospital. E aí eu falei, tá bom, mas e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Porque eu já tinha esse interesse, né, em ter esse consultório, em fazer isso desde a época da graduação, e o que eu ouvia dos meus professores era, Paulo, isso que você quer não existe. Enfermeiro não tem seu consultório, enfermeiro não tem sua clínica, essa não é uma realidade brasileira, e eu nunca me conformei com isso. Então, quando eu saí, eu falei assim, né, o que eu posso, né, de que forma eu posso ajudar as pessoas com o meu conhecimento como enfermeira. Então, como eu trabalhava na parte de ortopedia, eu via que nem sempre a gente conseguia realmente fazer um preparo da alta para aquelas pessoas em pós-operatório, principalmente quem ia para casa com fixador externo, né, circular com calha engessada, as pessoas têm muito medo de manipular isso. Então, eu falei, isso é um problema que eu resolvo. É assim que a gente começa a empreender na enfermagem. A gente vê um problema que a gente resolve. Então, o que eu fiz? Eu fiz, né, meus cartõezinhos de visita, meu bloco de receituário, e todos os colegas que trabalhavam comigo, e nessa época é uma parte da minha vida que eu, infelizmente, não tenho nenhum colega da enfermagem para agradecer. Os 8 que eu tenho que agradecer são os médicos, cirurgiões que trabalhavam comigo. Falei, olha, agora eu estou fazendo esse trabalho, essa consulta em domicílio, no pós-operatório, para lá. E até que eu recebi a primeira ligação, né, de um cirurgião que trabalhava comigo, falou, olha, Paula, dei alta com um paciente, falei do seu serviço, não sei se ele vai te procurar ou não, mas se você assumir esse cuidado e tiver alguma intercorrência, eu sou o cirurgião responsável, boa sorte. E assim se fez, né? A pessoa ligou, aí o que você fez, Paulo? O que a gente aprende na graduação, né? Então, consulta de enfermagem, ensinei posições de conforto, como aquela pessoa ia sair da cama para a cadeira, como é que ela ia tomar banho, a limpeza, né, a realização ali do curativo, se fosse algo de maior complexidade, eu marcava as outras visitas para a realização desse curativo, fazia essa educação toda em saúde e deixava aquela família segura, esclarecida, porque todo mundo tem medo da cirurgia e muito mais do pós-operatório. E assim foi indo, até que eu vi que realmente tinha algumas lesões que tinham uma complexidade maior, né, do que aquele conhecimento que eu tinha trazido da graduação, e aí eu decidi fazer a minha especialização em dermatologia, né? E aí tive, né, mais ferramentas para trabalhar com isso. E depois me apaixonei pela psicodermatologia, que fez com que eu tivesse, né, a especialização na parte de saúde mental, e depois essa formação com as práticas integrativas, né, Reiki, florais de Bach, entre outros, né, que realmente dão uma complementação importante para a pessoa, né? Porque não é tudo que se resolve com a medicação. A medicação é importante, mas ela sozinha não resolve, né, a raiz dos problemas, né? A própria pessoa, como já dizia a Florence, né, o próprio corpo se cura, então a própria pessoa que vai realmente, né, remodelando o seu estilo de vida, seus pensamentos e adquirindo uma vida mais saudável. Com certeza. E o empreender é realmente isso, né? Pensar fora da caixinha. Você é um exemplo, professora, para as enfermeiras. Acredito que você vê com essa inovação, né, do enfermeiro ter um consultório. Realmente é uma coisa muito difícil da gente ver hoje em dia. Infelizmente, é uma classe que realmente tem que evoluir um pouco, tem, né, se valorizar mais, porque é uma dedicação, né? Realmente todos nós temos os nossos compromissos. Queria muito agradecer vocês, professor Diego, professora Paula, pedir para vocês deixarem os contatos, para quem se interessar em seguir no Instagram, acompanhar o trabalho de vocês também. Deixar aqui destacado que o link dos cursos de extensão estão nos comentários, eu já compartilhei aqui. Agradecer também a participação de todos que estão acompanhando a live, as perguntas. E deixar a nossa universidade à disposição no Pós Jacarepaguá. Agradece a todos a participação
E estamos esperando vocês, tá? Os contatos estão aqui, tanto nesse perfil quanto no perfil do Facebook. Se quiserem seguir, compartilhar, esse vídeo vai ficar salvo no Reels do Instagram. E é isso. Agradecer vocês e pedir para vocês deixarem os contatos para a gente ir acompanhando o trabalho de vocês também. Muito obrigado, né? O meu Instagram tá aí, é Diego_Vilarinho. Qualquer dúvida, como eu sempre falo, dúvidas, anseios, xingamentos, manda no direct que a gente vai interagindo sem menor problema. Tá? E mais uma vez aí, obrigado aí pela oportunidade de estar nessa primeira semana de enfermagem aí da Unopar de Jacarepaguá. Obrigada, professora. Professora Paula, pode agradecer. Agradecer a participação de todos com as perguntas, agradecer vocês pelo convite, pelo espaço. Então, vocês podem me seguir, né, em todas as redes sociais, né, Instagram, Facebook, YouTube, LinkedIn, é só colocar lá Paula Lousada Empreendedora, que vocês conseguem acessar um pouco do meu material. No Instagram, lá no link da bio, tem esse e-book gratuito, né, para quem deseja iniciar esse empreendedorismo e acompanhar, né, que eu faço essas mentorias, essas consultorias para quem deseja empreender ou já empreende e quer, né, formalizar esse negócio, assim também como esses eventos para enfermeiros e empreendedores, né. E aí, sempre que o pessoal manda dúvida, eu gravo esse videozinho para esclarecer, né, e contribuir para fortalecer a enfermagem empreendedora brasileira. E aí deixei aí, contato, e-mail e telefone. Ótimo, professora. Obrigada. Agradecer os dois. Deixar destacado também para todo mundo que valem aquelas regrinhas lá do post oficial, tá? Tem que curtir a foto oficial e comentar, curtir as duas páginas do Instagram, do Facebook e comentar com 2 contatos. E o acesso ao curso vai ser liberado a partir de segunda-feira. Então, já deixar esse benefício disponível tanto para os alunos, não precisa ser aluno da Unopar, pode ser aluno de outra instituição. A Unopar está dando esses 2 cursos de extensão gratuitos com a nossa parceira, né, a UP, que é um curso de extensão. Então, é um benefício que nós estamos dando de brinde na Semana da Enfermagem, né? Foi dia 12. Parabenizar vocês também, que são profissionais excelentes. E a todos os outros profissionais da enfermagem, que eu sei que tem muitos participando aqui também, eu estou acompanhando aqui os comentários. Tá bom, gente? Muito obrigada. Boa noite a todos, um ótimo final de semana e nos vemos na próxima. Com certeza. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, até a próxima. Até a próxima.